ou da metapsíquica francesa, isso ainda se deve a esse mesmo respeito pelas exigências das ciências. Mas apesar de todas essas limitações físicas impostas à investigação de fenômenos extrafísicos, a verdade é que a parapsicologia já avançou o suficiente para provar a existência, como sustenta Heine, de um universo não físico. Embora obrigada a rastejar na mesa de jogo, ela conseguiu arrancar a mente das limitações sensoriais. Não é isso admirável? Hoje, nos grandes centros universitários da Europa, da Ásia e da América, a parapsicologia é com acento circunflexo uma ciência que tem o seu campo objetivo bem definido e permite o doutoramento na defesa de suas teses. A telepatia, a clarividência e a precognição estão provadas e comprovadas através de milhares de experiências e investigações. E a psicocinesia ou ação direta da mente sobre objetos do mundo exterior é também considerada como demonstrada, por cientistas de envergadura de Heine, de Swall e de Price, além de outros cuja citação exigiria uma longa lista. Isso apesar de ser a psicocinesia o grupo fenomênico menos estudado e investigado, em virtude da intensidade dos preconceitos científicos referentes à possibilidade dos fenômenos incluídos na sua denominação. Assim, embora a parapsicologia esteja ainda na fase de descoberta de um novo mundo, as provas que já conseguiu efetivar são suficientes para abalar a rigidez da concepção física ou materialista que até agora imperou na ciência moderna. Se juntarmos a essas provas do campo psicológico as que nos são oferecidas no próprio campo físico pelas descobertas da física nuclear, que assume dia a dia as proporções de uma verdadeira parafísica, veremos que Pitirim Sorokin, da Universidade de Harvard, tem razão ao acreditar que nos encontramos numa fase de transição para a nova forma de cultura. Se até agora a nossa cultura se limitou aos dados do campo sensorial, apesar das dúvidas de Descartes e das experiências psicofísicas de Weber e Fechner sobre os limites das sensações, é evidente que não podíamos conceber a dialética histórica senão nas suas possibilidades concretas. Mas no momento em que rompemos o arcabouço físico da nossa formação cultural, abrindo perspectivas novas dentro da própria investigação científica da natureza, seja no plano subjetivo ou no objetivo, é evidente que a dialética histórica do marxismo se projeta de volta no rejeitado espiritualismo hegeliano. Queiram ou não queiram os que, como Bertrand Russell, insistem na sustentação da concepção materialista, a verdade é que a natureza não física do universo se abre diante dos nossos sentidos atônitos como uma vasta perspectiva. Dessa maneira, não há nenhuma precipitação na formulação de uma hipótese da dialética palingenésica. Hipótese, aliás, que não se apoia apenas nas investigações parapsicológicas e no desenvolvimento extrafísico da própria física, mas num poderoso, vasto e profundo substrato histórico que desde a era tribal vem marcando a presença do espírito nos acontecimentos humanos. Outra consequência natural da parapsicologia é esse descondicionar do pensamento que representa a reintegração do homem na realidade natural, rompendo o condicionamento artificial da evolução científica, feita nos limites estreitos do raciocínio fisicista. A parapsicologia nos liga novamente às raízes espirituais da espécie. Dois fatos científicos de maior importância apoiam a tese da dialética palingenésica, a descoberta da antimatéria, que mostra a possibilidade de um anti-universo, e a teoria do universo oscilante de Ernst Chompik, que restabelece a hipótese grega do desaparecimento periódico do universo e sua reconstrução cada 30 milhões de anos. Hipótese, dirão. Sim, mas hipótese baseada em dados rigorosos da investigação científica e aceita pelo mundo científico. O universo que se destrói e reconstrói é um universo palingenésico. 6. Carrington e a parasociologia. A nova forma de cultura que alude Pitirim Sorokin não pode ser inteira ou absolutamente nova. Sua novidade está na reformulação das bases atuais da teoria geral do conhecimento. Mas essa reformulação, por sua vez, será apoiada em elementos fundamentais da cultura atual. Elementos que, como a pedra rejeitada da parábola, vão agora servir para a construção de um edifício amplo e mais arejado,
de um novo templo do saber, para usarmos essa expressão mística bem adequada às fases de renovação. Esses elementos são justamente aqueles que foram postos de lado pelo desenvolvimento do racionalismo iluminista como resíduos de um passado místico, os conceitos de uma realidade não física e da sobrevivência espiritual do homem. Aos dados que apresentamos no capítulo anterior, justificando a tese da dialética palingenésica, podemos acrescentar os da doutrina parapsicológica de Whately Carrington, que realizou experiências de importância substancial no Laboratório de Psicologia da Universidade de Cambridge sobre a transmissão telepática de desenhos, como vimos anteriormente. Carrington era desses parapsicólogos que não têm medo de palavras. Para ele não havia palavras feias no dicionário. Por isso não teve dúvidas em aceitar a dicotomia espírito-matéria para tentar uma explicação dos fenômenos observados. E graças a essa coragem ofereceu à parapsicologia uma contribuição das mais fecundas. Preocuparam-lhe sobretudo os desvios de percepção no processo extrasensorial. E a investigação nesse sentido revelou-lhe coisas curiosas, induzindo a uma medida de economia de hipóteses, a redução de toda a SP percepção extrasensorial, a uma forma única, a telepatia pré-cognitiva. O próprio Carrington admitiu que forçava a mão para fazer essa temerária redução. Mas partindo do princípio de que é preferível trabalhar com firmeza em âmbito menor, atreveu-se a realizá-la. Ao mesmo tempo, porém, que economizava em hipótese, quanto às modalidades dos fenômenos, via-se obrigado a esbanjar no sentido interpretativo. Essa contradição é plenamente justificável, pois se a simples existência da telepatia já lhe acarretava tantas preocupações de ordem qualitativa, que dizer da multiplicidade de SP, que obrigaria a esforços muito maiores. Carrington verificou que o objeto telepático em si, e portanto o objeto material, nada tinha a ver com o fenômeno. Quer isso dizer que a transmissão telepática se efetuava de mente a mente, sem qualquer relação com o mundo objetivo. Vejamos como isso aconteceu. Carrington abria um dicionário, tomava a primeira palavra utilizável para o caso, fazia um desenho e o afixava em seu gabinete. O sensitivo captava, à distância, não aquele desenho, mas o que seria feito no dia seguinte. Entretanto, nem o próprio Carrington sabia qual ia ser esse novo desenho que dependia da palavra a lhe ser novamente oferecida pelo dicionário. Era um caso típico de precognição. A única maneira de explicar essa ocorrência, encontrada por Carrington, foi a hipótese do associacionismo paranormal. Essa hipótese consistia na existência de um sistema de relações inconscientes que permitia o processo telepático, não como simples transmissão e recepção de mensagens, mas como uma forma de comunhão mental. Assim, quando o percipiente se dispunha a receber as mensagens de Carrington, sua mente comungava com a do experimentador e todas as ocorrências ligadas ou associadas à experimentação em marcha se lhe tornavam acessíveis. A consequência lógica dessa hipótese era a admissão da existência de entidades psíquicas que Carrington designou por psiconlicença. A mente, e portanto o espírito humano, seriam uma estrutura de átomos extrafísicos, ou ciência produzidos sensorialmente pelo contato com o mundo exterior, e os psícon, imagens sutis daqueles, de natureza puramente mental. O espírito voltava a ser o feixe de imagens de Berkeley. Nada mais justo que esse feixe, uma vez ocorrida a morte do indivíduo humano, subsistisse no plano extrafísico. Desapareciam os sensa mas sobreviviam os psícon. Partindo daí, Carrington sustentou a hipótese da sobrevivência da estrutura psicônica após a morte do homem. E acrescentou que essa estrutura, o espírito liberto do corpo, poderia entrar em relação com outras estruturas da mesma natureza e consequentemente comunicar-se com os vivos através dos processos mediúnicos. Analisando, por exemplo, o livro Raymond, de Sir Oliver Lodge, declarou não haver nada de estranho em que o filho de Lodge, morto na guerra de 1918, revelasse ao pai a existência de um mundo extrafísico semelhante ao mundo físico. E isso porque os psícon de Raymond haviam sido formados pelos sensa da sua vida física. A doutrina de Carrington,
Mesmo que desprezemos as suas ilações metafísicas, contribuiu para abrir novas perspectivas à investigação dos fenômenos psi. A rigidez esquemática do processo de transmissão telepática, semelhante ao das transmissões telegráficas, foi substituída pelo dinamismo da associação do conhecimento paranormal. O processo de ESP se revelou mais complexo do que parecia até então. As novas experiências, que ainda agora se desenvolvem nessa orientação nova da hipótese de Carrington, poderão decidir por uma reformulação fecunda de muitos aspectos da problemática parapsicológica. Mas voltando à tese da dialética palingenésica, vemos que Carrington contribuiu para sua formulação abrindo as perspectivas para a elaboração de uma verdadeira parasociologia. As entidades psíquicas de Carrington, como estruturas psicônicas, em inter-relações fora do plano material e ao mesmo tempo com suas possibilidades de relações com as estruturas mergulhadas neste plano, caso de Raymond, por exemplo, ampliam o campo sociológico levando-nos de volta à cosmossociologia de que falava Durkheim a respeito das cidades gregas, onde homens e deuses conviviam naturalmente. Carrington abriu, dessa maneira, na parapsicologia, a possibilidade de uma parasociologia que virá fortalecer a tese da dialética palingenésica. Na verdade, essa parasociologia já é, há muito tempo, uma realidade social desconhecida pelas ciências. No mundo inteiro os homens vivem em permanente relação com criaturas espirituais. O próprio positivismo não pôde escapar ao reconhecimento de que os mortos governam os vivos, embora apenas através da dinâmica cultural. Carrington, à maneira de Heine, nada mais faz que dar forma científica a uma realidade natural e universalmente reconhecida. Essa realidade só é nova para as ciências. Há alguns anos, o sociólogo Gilberto Freire propunha, em artigo na revista Cruzeiro, a criação de uma sociologia do sobrenatural para explicar relações extra-humanas. Alegava que mesmo admitindo-se apenas existência imaginária de entidades espirituais não se podiam negar as suas relações com os homens e a sua influência na vida social. Essa tese das relações imaginárias lembra a influência mitológica na dinâmica social. A teoria de Carrington oferece a essas relações a possibilidade de uma efetivação no plano da realidade pesquisada e demonstrada pelas ciências. 7. Implicações sociológicas. As proposições de Carrington estabelecem teoricamente, no campo da parapsicologia, o problema das relações metafísicas. Trata-se de um velho problema que nada tem de extraordinário, pois desde todos os tempos os homens se viram embaraçados com ele. Mas Carrington tem a vantagem de colocar esse problema em termos de hipótese científica, tomando-se a palavra hipótese no seu verdadeiro sentido científico, ou seja, o de orientação de pesquisa. Parapsicologicamente dispomos, assim, de uma possibilidade de investigar as relações sociais paranormais, que se manifestam de maneira mais evidente no campo das manifestações espiríticas e espiritoides. Por este último termo entendemos os fenômenos anímicos e fisiológicos que podem ser confundidos com manifestações psicônicas, segundo a proposição de Carrington. Mesmo, porém, que deixemos de lado esse problema das relações de entidades extrafísicas com as criaturas humanas, no sentido de uma parasociologia de natureza mediúnica, teríamos ainda pela frente o problema das implicações sociológicas das funções psi. Não podemos ignorar no contexto social a existência dessas funções e o papel que elas exercem. A sociologia, portanto, vê-se obrigada a desbordar dos seus limites atuais ao impacto das comprovações efetuadas pela investigação parapsicológica. Imaginemos o que isso provocaria no espírito positivo de Comte ou Spencer e compreenderemos a reação dos sociólogos atuais a uma proposição dessa espécie. Não obstante, à semelhança da física, que avança dia a dia inelutavelmente nos rumos da parafísica, a sociologia já não mais poderá ignorar os problemas levantados pela constatação da existência das funções psi. Na vida normal as manifestações psi ocorrem numa verdadeira gama que vai do simples pressentimento até os casos de telepatia, clarividência e precognição. No plano das ocorrências patológicas,
Como demonstrou Ewald, essas manifestações adquirem vigorosa significação, pois tanto podem ocasionar desequilíbrios quanto, devidamente estudadas, prevenir e corrigir os estados psíquicos anormais. Carl Wickland, da Faculdade de Medicina de Chicago, publicou há tempos um curioso livro sobre o assunto. Trata-se de um relato de suas experiências na clínica psiquiátrica. Experiências de ordem espirítica, mas que nem por isso deixam de contribuir para o esclarecimento das implicações sociológicas das funções psi. Seu livro tem o título, não raro considerado sensacionalista, mas na verdade apenas explicativo de sua posição, 30 anos entre os mortos. No capítulo final desse livro disse Wickland, é imprescindível que as investigações psíquicas sejam realizadas por homens de ciência, que delas se encarreguem homens dispostos a pôr de lado todos os preconceitos, livres de qualquer prevenção, a fim de poderem sopesar todas as provas e classificar os descobrimentos que se venham a fazer. Esse trecho nos mostra que a posição de Wickland não é espirítica no sentido místico, mas na linha do esclarecimento científico do problema, por ele não apenas investigado mas sobretudo vivido. Casos como este do psiquiatra Wickland e os de William Crookes, Charles Richet, Gustave Geley, William Crawford e mais recentemente os de Heine, Swal, Pisse, Bjorkem e tantos outros mostram-nos que as funções psi, no presente como no passado, influem até mesmo nos problemas da sociologia da cultura. Poderíamos ainda evocar os casos clássicos de Sócrates, Plotino, Descartes e Joana d'Arc para acentuar a importância dessa influência no processo cultural. Isso sem contar as múltiplas ocorrências de intuições e revelações de tipo iluminista verificadas com cientistas, artistas, escritores, poetas e músicos por toda parte e em todas as épocas. Quando falamos, pois, de uma parasociologia, podemos considerar a proposição em dois planos. No referente às implicações de psi na vida normal ao cotidiano e no referente às ocorrências paranormais, que tanto podem ser as manifestações ostensivas de faculdades extrafísicas quanto os problemas do misticismo e da psiquiatria. As investigações parapsicológicas modificam a posição desses problemas, obrigando-nos a encará-los com mais vasta compreensão. A complexidade do aqui e do agora existenciais se mostra mais profunda e mais exigente diante dos dados dessas investigações. Por outro lado, há a considerar todo o rol de consequências sociais das diversas formas de manifestação das funções psi. Declarou recentemente uma ilustre psiquiatra paulista, a doutora Maria de Lourdes Pedroso, em entrevista à imprensa, que toda civilização ocidental, como demonstra sua denominação específica de civilização cristã, provém da ocorrência de manifestações metergéticas na Palestina. Abstraindo-nos do sentido espiritual do cristianismo e encarando apenas na sua significação sociológica, principalmente nos quadros da sociologia cultural, teremos de dar razão à psiquiatra. As funções psi, não apenas do homem que produziu a Revolução Cristã, mas de todos os que foram partícipes desse movimento de importância fundamental para aquilo que o padre Chardin denomina fenômeno humano, foram realmente responsáveis pela transformação do mundo. O fenômeno humano, portanto, implica aspectos fundamentais que foram até agora negligenciados na sua avaliação científica. A negligência decorria de fatores conhecidos. De um lado, a posição retrógrada do misticismo religioso impedindo o acesso ao conhecimento do paranormal. De outro lado, a barreira levantada pelo ceticismo dos que pretendiam reduzir a ciência aos objetivos materiais. A investigação parapsicológica, como bem o afirmou o professor Heine, vem arrancar o pensamento atual desse dilema desesperante ao provar-lhe cientificamente a existência de um universo extrafísico. Liberto assim do peso do objetivo, que o próprio desenvolvimento das ciências físicas já superou, o pensamento atual está em condições de alargar as suas perspectivas no plano do subjetivo. E é na amplitude dessas perspectivas que podemos falar das possibilidades evidentes da parasociologia, decorrentes do avanço já realizado em todo o mundo pela investigação parapsicológica.
Alfred Thiel reconhece em seu livro Nas Fronteiras da Ciência e da Parapsicologia que as provas científicas da materialização de espíritos são realmente sérias, embora não seja necessário admitirmos que se trata de espíritos. Se a questão de rótulo é assim tão importante, chamemos a essas entidades de estruturas psicônicas. A teoria de Carrington poderá servir de salvo-conduto aos fantasmas de Crookes e Richet para entrarem no mundo científico das interpretações sociais. Tanto mais que na realidade social natural há muito eles já se acomodaram. Os homens mais ilustres, dizia Kardec, são às vezes tão fúteis que se arreciam de palavras. Não permitamos que as palavras sirvam de barreira aos que desejam tomar conhecimento das novas dimensões da sociologia. A expressão criada por Carrington agrada mais aos que se interessam pelas novidades da terminologia científica. Ao invés dos fantasmas dos mortos, que dão calafrios a muitos espíritos positivos, deixemos que as estruturas psicônicas passem livremente pelo mundo dos vivos, enriquecendo com seus psícons as nossas relações sociais. 8. Psi e as transformações sociais. Procuremos examinar a dualidade sociológica das implicações de psi a que já nos referimos. De um lado temos as implicações na vida normal ou cotidiana. À primeira vista são ocorrências de segunda importância, sem maiores consequências para a vida social. Na verdade, elas não somente influem na conduta dos indivíduos e dos grupos, mas determinam essa conduta. Os arquétipos coletivos de Jung, os instintos do eu de Freud, a vontade de poder de Nietzsche, a compensação de Adler e outras hipóteses do gênero bastariam para mostrar a importância da percepção extrasensorial na conduta. Aliás, toda a psicologia moderna e o desenvolvimento da psicologia social são suficientes para advertir-nos quanto à necessidade de uma investigação a respeito dessas influências. Não queremos substituir as hipóteses psicológicas acima mencionadas pelas hipóteses parapsicológicas. Pelo contrário, servimos-nos delas para exemplificar as implicações de psi na conduta. Toda a história se apresenta repleta de episódios desse sentido. Das profecias trágicas de Cassandra, em Troia, aos augúrios oraculares da Grécia e Roma, até as vozes de Joana d'Arc, as intuições de Napoleão e as previsões de Lenin. Há toda uma sequência de fatos paranormais balizando o processo histórico. O mesmo se dá no plano individual. O homem que pressente a queda de um avião e troca a sua passagem no aeroporto, movido por um impulso do qual a seguir se arrepende, mas graças ao qual salva a sua vida, há de compreender que psi foi de importância fundamental para a sua conduta num momento decisivo. Tanto no plano da psicologia individual quanto no plano da psicologia coletiva ou de grupo e no plano mais vasto da psicologia social, as implicações de psi não são apenas admissíveis, mas sobretudo evidentes e altamente significativas. O chamado momento psicológico nada mais é que o deflagrar de um processo coletivo de psi. Isto é mais fácil de compreender quando nos lembramos que as investigações parapsicológicas não se restringem ao psiquismo humano, tendo demonstrado como os grupos animais se conduzem através de suas funções psi. A percepção extrasensorial, como o radar orgânico individual, produz a conjugação necessária no plano coletivo para que um grande conjunto se forme, em termos gestálticos, orientando a conduta de toda uma coletividade decidindo os rumos da história. Humberto Mariotti lembra, a propósito, as fases culminantes da Revolução Francesa e da Revolução Russa, mas podemos lembrar também as proposições teóricas de Kurt Lewin sobre a conduta de grupos em momentos de tensão coletiva. Nesses momentos, poderíamos dizer com Carrington, entidades psicônicas individuais se agrupam formando entidades sociais. Voltando aos arquétipos coletivos de Jung, devemos lembrar o estudo clássico de Mannheim Ideologia e Utopia. As aspirações ideológicas têm o seu momento de deflagrar, que tanto pode ser favorável como negativo. Nos dois casos acima citados, o da Revolução Francesa e o da Revolução Russa, o momento de deflagrar foi positivo. Os materialistas atribuem o sucesso às condições objetivas, mas dificilmente poderia mostrar como e por que essas condições se formaram e chegaram a um ponto favorável.
Maiema acentua: o aparecimento e o desaparecimento de problemas em nosso horizonte intelectual são governados por um princípio ainda obscuro. A própria ascensão e o desaparecimento de sistemas completos de conhecimento podem ser reduzidos, em última análise, a determinados fatores, tornando-se, assim, explicáveis. Da mesma forma, deveria a sociologia do conhecimento procurar investigar as condições em que problemas e disciplinas se formam e desaparecem. O reconhecimento da existência das funções psi em âmbito individual e coletivo desloca o problema das transformações sociais do plano das simples condições materiais para o das condições psíquicas ou psicossociais. Compreendamos então que há algum motivo não descoberto, não percebido, para que, em dado momento, a revolução social se alastre e chegue a triunfar no elo mais fraco da cadeia imperialista, enquanto nos elos mais fortes se torna impossível. Compreendamos que as condições econômicas e sociais não são suficientes por si mesmas, pois as transformações só se realizam, de maneira pacífica ou violenta, nos momentos em que as funções psi atingiram uma fase culminante de percepção da nova realidade que se aproxima. Trata-se de um caso de precognição coletiva. Tudo isso ocorre, como vemos, no plano da vida normal, no processo natural do desenvolvimento de fatos sociais. Até aqui não intervêm as hipóteses de Carrington sobre a existência de uma parasociologia do intermúndio, ou seja, de um processo de relações extrafísicas entre entidades psicônicas sobreviventes à morte do corpo e as criaturas humanas. Ao admitirmos, porém, esse processo mediúnico de relações, passamos a outra série de consequências. As funções psi assumem, nesse caso, importância muito maior, nos termos da proposição de Mariotti sobre a dialética palingenésica. A sobrevivência do espírito na forma de entidades psicônicas proposta por Carrington ou na forma mentalista de Price e outros, esta simples sobrevivência implica novos e muito mais vastos processos de relação social através do tempo. E a hipótese palingenésica, consequência lógica da hipótese de Carrington, oferece-nos então a perspectiva de uma continuidade histórica que podemos chamar de consequente. Vejamos as decorrências disso. Se admitimos, como explicava Ernesto Bozano, a existência no homem de uma percepção extrasensorial e de uma possibilidade, também, de ação extrafísica, é evidente que admitimos a sua natureza transcendente. Rompemos a concepção organocêntrica a que continuamos apegados após o rompimento da concepção geocêntrica. De certa maneira, a tendência centralizadora do pensamento, que foi superada pelo heliocentrismo no plano cósmico, refugiou-se no organocentrismo biológico, ou seja, expulso da astronomia, escondeu-se na biologia. A descoberta científica das funções psi vem atacar essa tendência no seu último reduto, revelando a possibilidade de vida e de atividades vitais fora dos organismos físicos. O homem transcende a si mesmo, projeta-se fora das suas condições imediatas de vida. As estruturas psicônicas vivem e agem independentemente de seus antigos organismos físicos. É claro que dessa simples projeção resultam consequências numerosas e da mais elevada significação. Se a vida humana, como a de todos os outros organismos, não se extingue com a perda do instrumento orgânico, e se a concepção palingenésica admite a volta das entidades psicônicas à vida orgânica, desaparece a solução de continuidade do processo histórico, tanto para os indivíduos que dele participam quanto para as coletividades. O agora existencial tem importância não apenas agora e não somente para este indivíduo que o vive, mas também no futuro e para aquele indivíduo que lá se apresentará, embora noutra forma e noutras condições. Refletindo sobre isto, percebemos o mundo novo de responsabilidades e esperanças que a dialética palingenésica nos descortina. O princípio ainda obscuro a que se refere Manhã torna-se claro diante dos resultados ainda incipientes da investigação parapsicológica. As relações sociais formam um contexto muito mais amplo do que o visível no plano material. A sociologia do conhecimento só poderá penetrar além do contexto visível quando levar em consideração a existência das relações psi e o fato da sua importância básica para o desenvolvimento da cultura.
As transformações sociais e culturais mostram-se regidas, à luz da parapsicologia, por leis psíquicas ainda desconhecidas, mas que já se tornaram acessíveis à pesquisa científica. Psi pode encerrar o segredo dos fatores obscuros que precipitam as revoluções culturais e políticas. Compreendamos melhor esse problema quando nos lembramos da tese gestáltica de que não vivemos na realidade concreta, mas numa realidade psíquica. O nosso mundo, o mundo humano das relações sociais, não coincide com o mundo físico. Todos os psiquiatras e psicoterapeutas sabem quanto têm de lutar para integrar seus clientes até mesmo na factícia realidade social, que na verdade é psicológica. Vivemos no mundo dos nossos anseios, das nossas ilusões, das nossas esperanças e dos nossos desesperos, muitas vezes sem razão. Essa imensa rede psíquica estendida sobre a realidade física é regida por suas próprias leis que, em geral, independem das leis físicas no processo da dinâmica social. 9. Psi e a Revolução Cristã. Rompida com a prova científica da existência das funções psi, a concepção organocêntrica da vida, a tendência egocentrista do homem sofre a sua última derrota no campo da filosofia e da ciência. O orgulho humano, que na sua futilidade fizera do nosso planeta o centro do cosmos, e posteriormente da nossa forma animal de vida o centro do psiquismo, a única possibilidade de manifestações vitais inteligentes, foi abatido no seu último reduto. Psi abre as portas do mundo extrafísico, segundo afirmou Remy, e completa a revolução da física nuclear, revelando a outra face do cosmos, até agora apenas vislumbrada pela intuição filosófica, artística e religiosa. Ao fazer isso, Psi transfere o problema humano do temporal para o atemporal, para a duração. O conceito estático de eternidade não seria admissível, a menos que aceitássemos a imobilidade aristotélica. Na duração, o dinamismo psíquico se apresenta em sua plenitude, como revelam as experiências parapsicológicas, superando todas as barreiras conceptuais de espaço e tempo. Temos então aquele universo pleno de deuses de que falava Tales, não no sentido greco-mitológico mas no sentido psi, ou seja, da existência de entidades psíquicas além de todas as nossas possíveis barreiras. É claro que essa consequência lógica de psi não poderá ser cientificamente demonstrada senão no futuro, com o avanço da investigação além das próprias barreiras físicas do método quantitativo. Mas teoricamente ela se impõe desde já, desde o momento em que, como num passe de mágica, dentro das próprias condições rigorosas da investigação de laboratório, as cartas Zener e os dados de Remy abriram a primeira brecha na concepção física do universo. Colocados, assim, diante daquela realidade extrafísica que Carl Dufresne chamava outro lado da vida, verificamos imediatamente algumas consequências para as relações sociais, da mais alta importância filosófica, política e econômica. Na primeira dessas ordens, a filosófica, temos a reafirmação prática do princípio teórico da liberdade. Os experimentos de precognição parecem contrariar esta dedução, revelando uma estrutura determinista do processo existencial. Essa primeira impressão decorre da nossa prisão conceptual, nos limites de tempo e espaço. A precognição, se de um lado revela a existência de um determinismo na sequência dos eventos, de outro lado demonstra a possibilidade de penetração da mente nesse determinismo e consequentemente a sua possibilidade de ação sobre ele. A mente não é apenas espectadora passiva dos acontecimentos, mas a modeladora e condutora destes. Esse fato se patenteia particularmente nas experiências de telepatia precognitiva, onde se verifica, como nas observações de Carrington, que o pensamento deflagra uma ordem causal ou sincrônica de eventos. É o caso das estruturas psicônicas ou das estruturas mentais, em que o percipiente consegue penetrar descobrindo os elementos não revelados que constituem todo um plano de experimentação. O princípio de liberdade, tão limitado no plano existencial, mas que assim mesmo serviu para a definição sartreana da essência do homem como sendo a própria liberdade, reafirma-se e amplia-se nessa outra face do existencial que é a existência extrafísica, em termos de psi. Domínio do espaço e do tempo,
Ação da mente sobre a matéria e sobre a estrutura determinista dos eventos extrafísicos. São estas as características da liberdade psíquica muito mais ampla e fecunda que a liberdade humana do plano temporal. A mente é livre de penetrar o espaço e o tempo em todos os sentidos, do que podemos ter a nossa experiência comum através do pensamento, e livre para se determinar a si mesma e determinar a cadeia de eventos que lhe convém ou não desencadear. Não temos apenas a reafirmação, mas também a ampliação do princípio de liberdade. O seguir, na ordem política, que também se abre para as perspectivas místicas da polícia celeste, temos a reafirmação e a ampliação do princípio de igualdade. Os homens já não são iguais somente perante a lei, no plano dos direitos convencionais, mas também e sobretudo perante a sua funcionalidade, a sua função na ordem cósmica. A igualdade humana rompe as comportas do convencionalismo, supera os conflitos do organocentrismo, provenientes da extrema variabilidade orgânica no plano étnico, e projeta-se como realidade extrafísica, superando o existencial, que no caso se apresenta simplesmente como circunstancial, para afirmar-se como essencial. Os homens são essencialmente iguais, como comprova a observação de suas possibilidades mentais, intelectuais e emocionais, ou estéticas, na própria observação comum. A natureza mesma das funções psi, como manifestações de um psiquismo primitivo comum aos animais e ao homem, revelando apenas graduações evolutivas, demonstra a igualdade psíquica fundamental como potencialidade sujeita às mesmas leis e os mesmos processos de atualização, de maneira universal. Assim como no plano biológico o recém-nascido é potencialmente igual ao adulto, no plano psíquico a igualdade potencial se apresenta válida, e ainda mais, enriquecida pela irredutibilidade e a irreversibilidade do psiquismo. As experiências de psi com retardados mentais demonstrou que a atrofia psíquica é apenas decorrente das deficiências orgânicas do plano físico, podendo os retardados, como os psicopatas em geral, exercer suas funções psi tão bem ou melhor que os indivíduos normais. No tocante à economia, psi nos arranca da infraestrutura material como o mineiro que arrancasse minérios das entranhas da terra para convertê-los em utilidades da superestrutura cultural. A economia de psi não é simplesmente econômica, mas ético-econômica. Nesse novo plano da ético-economia nossos conceitos se elevam acima da matéria e da energia, para atingirem, além do que conhecemos comumente por psiquismo, a área de psi propriamente dita. Nessa área temos uma superestrutura de funções psíquicas onde a fraternidade se apresenta como lei. As experiências parapsicológicas revelam a inviabilidade de psi entre pessoas que não se estimam. A simpatia é condição básica para a sintonia mental e psíquica que produz os resultados significativos na experimentação de laboratório. Simpatia, sintonia, harmonia, eis os termos que nos podem abrir as portas da concepção ético-econômica do universo, reafirmando e ampliando o princípio da fraternidade. Dessa maneira vemos que psi nos aparece como uma sequência lógica do processo histórico do cristianismo. A Revolução Cristã, que minou a estrutura de injustiças do mundo clássico e preparou o advento do mundo contemporâneo através do Renascimento e da Revolução Francesa, renova-se e amplia-se na conquista desta nova concepção do homem e do mundo que a parapsicologia nos propõe. Não nos esqueçamos de que, segundo Léon Teilhard, o milênio medieval não foi mais do que a preparação do Renascimento, predispondo o homem para a volta à cultura clássica, mas através do enriquecimento conceptual do cristianismo. Psi prossegue essa revolução ao provar cientificamente a transcendência do homem. Estamos no fim de outra fase de preparação histórica. O processo dialético se evidencia novamente, a fase teológica do medievalismo, com acentuação metafísica, sucede à fase positiva da era científica. Aquela preparou o advento da razão, esta prepara o advento da intuição. As formas fragmentárias, porque racionais, analíticas, da percepção e do conhecimento, sucedem-se às formas gestálticas da percepção intuitiva que proporcionam o conhecimento global. Passamos da tese teológico-metafísica à antítese científico-positiva,
e desta síntese psicológica que se inicia com as investigações da parapsicologia. Aos 3 estados da lei positivista de Augusto Comte, o professor Rini acrescenta o estado psicológico, com a descoberta científica das funções psi, repetido o gesto de Kardec em abril de 1868, como se pode ver na Revue Spirit. 10. Psi e a civilização do espírito. O cristianismo é uma revolução em marcha. Sua finalidade é instituir na Terra o reino de Deus. O manifesto do reino é o Sermão da Montanha. Mas como chegar à realização desse manifesto na ordem social, quando nos afastamos do seu princípio básico que é a natureza espiritual do homem? A partir da pregação de Jesus, a revolução cristã se desencadeou. Não demorou muito e põe abaixo o mundo clássico greco-romano para iniciar uma nova ordem. Essa nova ordem começava por um longo processo histórico de fusão conceptual. Daí o caldeirão medieval de que fala Dilthey, em que a concepção greco-romana do mundo se fundiu lentamente com a concepção judeu-cristã. Arnold Toynbee coloca o problema em termos de física ondulatória, fusão da onda grega com a onda síriaca. Victor Hugo já o dissera, no prefácio de Cromwell, uma religião espiritual, suplantando o paganismo material e exterior, se infiltra no coração da sociedade antiga, mata e sobre o cadáver de uma civilização decrépita depõe o germe da civilização moderna. Nada mais claro e mais preciso. O cristianismo se infiltra na velha estrutura minando-lhe os alicerces. Quando sopra a tempestade bárbara o império não resiste. Mas em meio à ruína total alguma coisa se mantém firme e vai dirigir o caos. É a estrutura político-religiosa da Igreja, que se apresenta como síntese formidável das conquistas do passado. Encarna a estrutura imperial romana, o monoteísmo judaico e o politeísmo mitológico, a dogmática do mosaísmo e o racionalismo grego, o direito romano e a mística evangélica. Delta histórico em que desaguam e se misturam os rios das diversas civilizações, o cristianismo é o momento de sístole da evolução humana. Por isso mesmo se apresenta terrível e contraditório. É o point d'optique da expressão goana, em que tudo o que existe no mundo, na história, na vida, no homem, tudo pode e deve ali se refletir, mas sob a vara mágica da arte. O desespero judaico e o trágico grego se misturam à esperança cristã da salvação, e dolorosamente se funde a concepção romântica do mundo que florescerá na galanteria cavalheiresca e eclodirá em frutos no Renascimento. A Reforma e a Contra-Reforma assinalam o momento da diástole histórica do cristianismo, o conflito fecundo em que o germe se rompe para que a germinação se realize. Morre o grão de trigo, segundo a expressão evangélica, para multiplicar-se na colheita futura. A civilização contemporânea é ainda um momento da diástole. Mas os sinais da sístole já são visíveis. Na diástole o cristianismo alienou-se, fragmentou-se e perdeu-se no mundo. Mas o fez para conquistá-lo. Na verdade ele apenas continuou a infiltrar-se nas estruturas arcaicas, mas agora para apossar-se delas, dominá-las e fundi-las preparando o reino de Deus. O racionalismo nos deu as ciências, que superaram as superstições mitológicas e quiseram reduzir o mundo a uma equação matemática. O homem se transformou em números, não o fecundo número pitagórico, mas a fria e estéril cifra do economismo utilitarista, e esse número passou a existir em termos de soma, multiplicação, subtração e divisão. A qualidade desapareceu alienada na quantidade. Mas como a qualidade é substância e a quantidade é apenas atributo, a primeira voltará a se impor. A sístole cristã é o momento de volta à qualidade, à essência, ao ser, ao homem e não como números, ao homem como espírito e não como acidente biológico. O racionalismo se salva da alienação quantitativa superando suas próprias limitações através do avanço científico. É por isso que o rompimento da concepção física do mundo se verifica no próprio campo da física. Os números se opõem ao homem e o definem como antinúmeros, da mesma maneira porque o mundo, na concepção sartreana, se opõe à consciência define como não mundo. Nas ciências psicológicas esse fato se patenteia de maneira dramática através das experiências quantitativas da parapsicologia.
O método fragmentário conduz à reunificação do objeto. As provas quantitativas reafirmam a qualidade una do psiquismo. Isso é o que permite a Heine proclamar que a parapsicologia devolve à psicologia o seu objeto perdido. É assim que vemos o retorno do homem a si mesmo através da descoberta parapsicológica de suas funções psi. Torna-se agora possível, não apenas em sentido individual, mas no sentido coletivo, obedecer à ordem do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Psi, essa espécie de mistério moderno, racionalmente definido por uma letra grega, surge como nova esfinge no caminho de Édipo. Por isso muitos a temem, outros zombam dela, outros querem negá-la, outros reduzir a sua significação ao mínimo possível e outros, ainda, simplesmente desviá-la do caminho. Mas eis que ela está aqui, diante de nós, irremediável e irrevogavelmente. Não há como escapar ao seu fascínio. Denis de Rougemont disse que o cristianismo primitivo aprendeu a falar grego para cumprir sua missão universal. O mundo moderno será espiritualmente alfabetizado por uma letra grega. A importância de psi, como se vê, é fundamental para o momento de transição que estamos vivendo. A demonstração científica da natureza espiritual do homem, ainda apenas em início, mas já suficientemente realizada pela investigação parapsicológica, abre a possibilidade de interpretação científica dos princípios evangélicos. Surge, não somente no plano da cogitação filosófica, mas na polaridade teórico-prática das ciências modernas, a hipótese parapsíquica como potência atualizada na experimentação, a possibilidade de construção de uma civilização do espírito que superará as limitações da civilização materialista do presente. O homem cósmico da astronáutica é também o homem psíquico das funções psi. E é graças a essa verdadeira ação de pinça, o ataque sincrônico através da física e da psicologia, que o arcabouço materialista cederá mais rápido do que supõem os seus defensores. O mundo consciencial, a República dos Espíritos que René Albert proclama, na corrente neocantiana do relativismo crítico, já não se assemelha à República de Platão, mas a um resultado fatal do processo dialético hegeliano. Este processo, por sua vez, revela sua mola oculta, que o marxismo e o existencialismo sartreano ignoraram. É o elan vital bergsoniano em trânsito psíquico através das formas orgânicas. A parapsicologia animal revela a identidade psíquica do reino biológico, quebrando mais uma vez a aparente dicotomia cartesiana. As funções psi dos animais se elevam no plano nominal, onde a conquista e a elaboração da razão as enriquecem, predispondo-as à criação do novo tipo de racionalismo com que precognitivamente sonharam os escolásticos, o racionalismo fideísta, signo sob o qual se desenvolverá a civilização do espírito. Mas o que podemos entender por esse tipo de civilização? O racionalismo fideísta é a síntese da razão e da fé, a unificação do espírito. O homem dividido reencontra a sua metade perdida, segundo o mito platônico. O amor então se realiza na plenitude do espírito. Se o homem racional era incerteza e desespero, conquista e ganância, em oposição ao homem de fé, que era acomodação e espera, mortificação e medo, o novo homem espiritual será compreensão e esperança, na percepção intuitiva das suas potencialidades, o que vale dizer de sua perfectibilidade. O desabrochar das funções psi o terá sobrelevado às contradições da dialética evolutiva. Não se trata de um simples sonho, pois são as próprias investigações científicas que abrem essas perspectivas para o nosso século. Estamos no limiar de um mundo renovado pelo poder do Espírito, que é o construtor das civilizações. 11. Psi e o desenvolvimento moral. A investigação das funções psi tem as consequências inevitáveis de um mergulho nas profundezas do psiquismo. Alguns parapsicólogos de tipo fanaticamente científico não querem reconhecer esse fato e protestam contra as ilações de Heine no campo das consequências morais, sociais, políticas e ideológicas da parapsicologia. Mas o que mais valoriza o trabalho de Heine e seu grupo é exatamente a amplitude de vistas que o caracteriza. Heine não é apenas um pesquisador, é também um pensador.
e um pensador capaz de tratar os resultados de suas experiências não apenas de maneira matemática e lógica, mas também emocional. É precisamente nesse ponto que o carro pega, segundo alegam os seus adversários. Porque um cientista deve ser frio, racional e não emotivo. Deve ser sobretudo positivo, não passar além daquilo que os dados da experiência objetivamente oferecem ao seu exame. Essa é a mentalidade típica do mecanicismo. O cientista apresentado como uma espécie de robô, de homem metálico que abdica da parte fundamental de sua natureza humana para funcionar como diafragma de máquina fotográfica. Heine não é assim nem deseja parecer assim. Como Einstein, tem a coragem de sentir febre diante das conclusões da sua pesquisa. Em seu livro Tierra of Mind, apresentando os resultados de mais de 15 anos de investigação, começa por colocar o que chama, com muita razão, o problema central do homem. Sua primeira frase é socrática: vós e eu, os seres humanos, o que somos? E ele mesmo responde: ninguém o sabe. A seguir exclama: é quase incrível essa ignorância do conhecedor a respeito dele mesmo. Sim, porque o homem é um conhecedor insaciável que estende a sua curiosidade em todas as direções, que tudo conquista e domina, menos a si mesmo. O que leva Heine a advertir: os historiadores do século XXI ficarão assombrados ao constatarem que o homem demorou tanto em concentrar as suas investigações sobre o problema da sua própria essência. Mais assombrados ficarão ao se lembrarem de que Sócrates já proclamava a necessidade do conhecer-se a si mesmo antes do conhecer o mundo. A pesquisa científica de psi não pode, por isso, limitar-se à zona periférica das percepções. Deve aprofundar-se, como faz Heine, em termos de estrutura e essência. Inútil criticá-lo por isso. O processo de investigações psi, uma vez desencadeado, terá forçosamente de prosseguir até as suas últimas consequências. E as últimas consequências, tanto na prática científica quanto na cogitação filosófica, tanto na experiência quanto no pensamento, na ordem empírica e na racional, são sempre de sentido moral. Heine acentua este aspecto contraditório do nosso tempo, enquanto nas faculdades de teologia preparam-se jovens pregadores instruídos em velhos princípios de fé. Nas faculdades de medicina, a poucos metros de distância das primeiras, formam-se jovens médicos instruídos nos princípios da descrença. E ambos, o sacerdote e o médico, vão operar no meio social, muitas vezes encontrando-se aos pés do mesmo leito, cada um com sua verdade particular, oposta e irredutível à verdade do outro. O mesmo enfermo, entretanto, aceita e ajusta as duas verdades diante dos dois perigos que enfrenta, o da morte e o da sobrevivência. A incapacidade da ciência para provar que o homem é apenas corpo só encontra equivalente na incapacidade da religião para provar que o homem é espírito. Nada mais justo que nessa situação de conflito insanável o existencialismo sartreano nos propõe a moral da ambiguidade. Moral, aliás, que antes de sua formulação por Simone de Beauvoir já superavam na prática os antigos padrões morais derruídos ao impacto das transformações sociais e culturais. Acusado de espiritualismo, no sentido de preconceito prejudicial à investigação científica, Heine responde com a colocação das cartas na mesa. Literal e efetivamente essa sua atitude. As cartas e os dados sobre a mesa para que o problema seja solucionado nos termos da evidência cartesiana. No final de Tierra of Mind declara serenamente: se as futuras descobertas excluírem toda a possibilidade de aceitação da hipótese da sobrevivência, podemos antecipar, com segurança, que o desaparecimento das teorias de toda a espécie sobre a ressurreição não seria mais lamentável que o da existência dos antigos anjos alados, ou da velha doutrina do enxofre entre os intelectuais das escolas teológicas de hoje. As consequências morais que Heine pretende tirar da investigação de psi não são de ordem espiritualista ou materialista, mas de ordem real ou verídica. O que importa não é a posição mental diante dos fatos, mas a realidade das comprovações. Porque tanto é prejudicial, do ponto de vista científico, o preconceito espiritualista quanto o materialista. Ambos, como assinala Ernst Cassirer,
acabam por fazer os fatos empíricos deitarem no leito de Procusto das simples teorias. A verdade, portanto, e não as suposições, a verdade que ressalte dos fatos, eis o que importa. E essa verdade, como demonstra Heine, já não admite contradições no estado atual das investigações parapsicológicas. Quando publicou o livro a que aludimos, as investigações ainda não haviam atingido o desenvolvimento de hoje. Mas assim mesmo Heine podia afirmar que as experiências de ESP e PK demonstram que a mente está livre das leis físicas. E acrescentava, estas investigações oferecem a única comprovação indiscutível que pode contribuir para a solução do problema da liberdade moral. A conclusão de Heine, um anúncio dos novos tempos. É um programa do reino, que renova em bases científicas o manifesto do Sermão da Montanha. A descoberta das funções psi e de seu alcance oferece bases experimentais para a formulação de uma nova moral. Não a moral ambígua destes tempos de incertezas e de contradições, mas a moral positiva dos tempos que já se abrem diante de nós, a moral apoiada no conhecimento da natureza extrafísica do homem. Uma coisa é a crença nessa natureza, outra coisa, e bem diversa, é a certeza científica. Como dizia Dennis Bradley, afirmar eu creio não é o mesmo que afirmar eu sei. Por isso o psi se apresenta no quadro científico do nosso tempo como o resgate moral da ciência e, portanto, da razão. A malsinada razão atinge em psi o momento de afirmar a sua vitória decisiva, superando a si mesma. Dessa vitória e dessa superação resulta a moral psique, na precognição de Heine, estruturará o novo mundo. Muitos perguntam o que entendemos por uma razão que supera a si mesma. Basta olhar para a graduação do processo racional em nosso mundo para ter a resposta. Vamos da razão da ignorância à razão da astúcia, a chamada razão diabólica, até a razão do sábio. Mas acima desta existe a razão do sábio santo, que é o verdadeiro sábio, a razão iluminada pela intuição e a fé. Porque a razão é a experiência vital dinamizada no espírito em forma de categorias mentais. Essa experiência e suas categorias dinâmicas se elevam ao plano da intuição e com ela se fundem na visão global e endopática do todo. A razão que supera a si mesma é a que rompe os limites sensoriais e se eleva além do tempo e do espaço nas asas de Psi. 12. Psi e o problema da crença. Ao estudar as relações de Psi com o problema da crença, tocamos inevitavelmente na velha questão da origem das religiões. O que são as religiões primitivas, se não simples crenças? Mas de onde provêm essas formas de crença, tão difundidas que tanto as encontramos nas regiões polares quanto nas zonas tropicais, nas épocas remotas, reveladas pela paleontologia, quanto na atualidade? Como sabemos, a tese da chamada antropologia inglesa, a partir de Taylor Spencer, é a da citação da imaginação primitiva pelo mistério do mundo. Mas há uma tese contrária, além da teológica. É a dos antropólogos espiritualistas como André Lang, Max Friedon Long, Cesare de Vesme e Ernesto Bozano, que situam no plano da fenomenologia supranormal o problema da crença na sobrevivência. Particularmente importante, para o estudo do caso, é o livro de Bozano, Populi Primitivi e Manifestazioni Supernormali, que ainda em 1946 foi reeditado por Edizioni Europa, de Verona, com introdução de Gastone de Buni. Importante porque Bozano apresenta uma sinopse do problema, acrescentando informações valiosas sobre as investigações de Friedon Long entre as tribos da Polinésia e enriquecendo o volume com numerosos casos que equivalem a demonstrações positivas de suas próprias conclusões. Discípulo de Spencer, a quem presta homenagem no texto, Bozano chega mesmo a propor uma extensão da teoria spenceriana, de maneira curiosa mas rigorosamente lógica, ampliando as proposições sensoriais do mestre no plano da percepção extrasensorial. A unanimidade esmagadora da crença na sobrevivência por todos os povos do mundo, em todas as fases da história, bastaria para nos indicar a origem natural dessa crença. A tese teológica, endossada pela proposição cartesiana da ideia inata de Deus, não tem condições para enfrentar as exigências científicas modernas.
Mas a tese paranormal ou supranormal de Bosano enquadra-se nessas exigências, encontrando possibilidades de comprovação experimental no campo das atuais investigações parapsicológicas. Consideradas as funções psicomonaturais, como faculdades comuns da espécie humana, compreende-se que as suas manifestações nos povos primitivos dessem motivo à crença na sobrevivência. Essa crença, como afirma Bosano, não teve a sua possível origem na simples imaginação